Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí do outro lado acompanhando aqui mais um episódio do Santo Flow. Seja onde você estiver, em qualquer plataforma de streaming, para nós é uma alegria ter você aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Olha, hoje é um episódio bem especial, vou daqui a pouquinho apresentar um convidado de hoje. Quero dizer que o nosso episódio acontece em nome do aplicativo Hello, o aplicativo católico número 1 do mundo. Mais de 600 milhões de usuários no mundo inteiro. Se você não tem ainda, olha, vale a pena ter um companheiro que te ajuda na tua rotina diária de oração. Também em nome da Sabatini Camisetas, camiseta personalizada, católica, é na Sabatini. Não perca tempo ficando esperando arte, não sei o que. Não, liga para eles já fazem tudo, já manda a camisa pronta, já tá tudo certo. RDP Viagens, Obra de Maria Peregrinações, que te leva a fazer a experiência de uma peregrinação verdadeira. Vale a pena e nós vamos falar para você 2 roteiros especiais que nós estamos divulgando, tá bom? Também em nome do Artesanato Costa, que sempre compõe aqui o nosso cenário com as suas imagens belíssimas. Guto10 é o cupom que vai te dar 10% de desconto em tudo aquilo que você compra no Artesanato Costa. Também em nome do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, curso de extensão, tem tudo aqui. Gente, entregue a sua vida acadêmica a quem tem excelência no ensino e cultiva os valores católicos em tudo que ensina. Isso é sensacional. Tem criança em casa, assim como o nosso convidado de hoje tem. Se ela vai passar um tempinho na tela, dependendo da idade dela, que seja assistindo animação digital católica. Coisa boa, arte piedosa. Você precisa conhecer essa plataforma com filmes, vídeos feitos para crianças e com ensinamento católico em tudo aquilo que eles produzem. Arte piedosa tem um link na descrição também com 10% de desconto. Vamos lá? Vamos com tudo. Olha, ele é da equipe do Brasil Paralelo, é host do podcast Conversa Paralela, inclusive também é roteirista do Mundo Invertido e sempre expressa com muita veemência os seus posicionamentos relacionados à situação do nosso país e também do mundo político. Hoje pode-se falar que nós temos aí um Santo Flow paralelo. Ele vai contar um pouco também da sua história de conversão. E nós vamos conhecer hoje a vida, o apostolado dele, host do Conversa Paralela. Olha aí, hoje é um encontro de hosts. Arthur Morrison, ele está aqui no Santo Flow. Bem-vindo, meu irmão, que alegria. Tudo bom, Guto? Como é que você tá? Bom demais, só alegria, graças a Deus. Prazer é todo meu. Alegria nossa, cara. Sinta-se em casa, tá? Tem água, se quiser mais café. Tô de olho nesse biscoitinho aqui, ó. Comer. É zero açúcar, ó, zero glúten. Já vou começar, entendeu? Pode. Porque carioca é assim, zero açúcar, zero glúten e zero leite. Muito bom. Deve ser zero gosto também. Mas eu acho essas que coisas modernas de hoje em dia, né? Mas eu acho que é bom, né? Pelo menos o cara não engorda tanto assim. O mundo né? tá invertido antigamente. O mundo é verdade. Né? O mundo tá invertido. Gente, olha, acho que a primeira figura do Brasil Paralelo que tá aqui no Santo Flow, que venham mais pra gente bater papo, conversar. Pra nós é uma alegria ter hoje o Arthur aqui na nossa conversa. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom. Prazer é todo meu. Precisar de café, o que você quiser, fica à vontade aí, tá bom? Vamos lá. Como que é, cara? Você é natural de onde? Carioca? Eu sou carioca da Gema. Da Gema mesmo? Né? Que eu descobri que carioca da Gema é quando o pai e a mãe também é carioca. Porque pra mim era todo mundo que nasceu no Rio de Janeiro, mas não é. Não é. Descobri isso depois, entendeu? Sou natural lá da Tijuca, né? Do Rio de Janeiro, Tijuca, né? Que é um bairro da Zona Norte. E minha família tá lá até hoje, assim, só eu que vim para São Paulo. Mas já faz tempo que você tá aqui em São Paulo? São uns quase 3 anos, mais ou menos. Quase 3 anos. Desde que eu entrei para BP, fiquei um período remoto, né? Mas o seu sotaque carioca não é muito forte. As pessoas falam isso. As pessoas falam... Acho que às vezes eu dou uma escorregada, um coé, assim, um 10 real, entendeu? aí rola, entendeu? Mas volta e meia eu acho que não fica tanto, não. Como que é o começo da sua vida, cara? Você já nasce numa família católica? Como é a infância ali? Não tem nada de católico na minha família. Olha que loucura. O meu pai era testemunho de Jeová e a minha mãe é do candomblé. Então era assim, era meio que água e óleo ali na relação ali no início. Mas meus pais, eles sempre se amaram, né? E no início, claro, meu pai por participar de uma seita ali, né? Ele e a minha mãe ser do candomblé,
Falaram que meu pai não devia se casar com a minha mãe, não podia, aquela coisa toda. Mas ele amava a minha mãe e se casou com ela mesmo assim, né? E eu agradeço por isso, porque assim, por isso que eu não fiquei tão bitolado em algumas coisas ali. Depois o meu pai descobriu algumas coisas e tal, e o que o fizeram sair, né? O que fez ele sair da religião e tal. E aí foi um processo de catarse muito grande, assim, para ele, né? Porque todo mundo virou as costas para ele, né? Então, amigos de anos, de 20 anos, era todo o círculo de amizade que ia na nossa casa, assim, começaram a enxergar ele como se fosse o próprio demônio na terra e virava a rua, assim, só para não olhar para a cara dele. Então, assim, mas eu sempre estudei a Bíblia com ele, né? Então, eu tive essa base cristã, vamos dizer assim, né? E eu sempre tive valores condizentes e isso sempre me moldou, né? Só que eu só vou descobrir o catolicismo muitos anos mais tarde, né? Eu sou recém-convertido, depois de várias coisas que acontecem na minha vida e depois da minha entrada também na BP. A BP tem uma influência muito grande nisso, apesar da BP não ser uma empresa católica, né? E não ser uma empresa de direita, como o pessoal fala, assim. É uma empresa partidária, uma empresa partidária, apolítica, né? Não religiosa, mas, claro, tem uma veia muito forte ali, os donos, né, são todos cristãos, católicos e tal, então tem essa veia muito forte que emerge ali, porque é uma empresa que está em busca da verdade, né? É um dos valores, né? Agora, quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão só, que é 3 anos mais novo. Mais novo? Uhum. Como que foi aí a sua infância e adolescência vivendo num lar de 2 religiões, né, e tudo? E diante das duas, quando se fala de infância e adolescência, qual que você mais conservava como sua diante da realidade da sua casa? Assim? Na verdade, assim, a religião da minha mãe eu só descobri muitos anos mais tarde, depois da separação dos meus pais, né? Eles ficaram casados 21 anos. E aí ela abriu as questões dela, porque ela sempre foi muito reservada. Então eu nunca nem assim estudei, nunca fui pro lado da minha mãe, assim. O meu pai, ele desde cedo eu e meu irmão estudávamos a Bíblia, né? Certo. A gente ia lá nas congregações e tal. Eu batia na porta das pessoas, né? Do domingo de manhã. Então eu acordava você domingo de manhã para falar das TJ. Desde pequeno, assim? Desde pequeno, né? Eu era essa pessoa. E então eu sempre me voltei mais pro lado cristão por conta dessa influência do meu pai, né? Entendi. Mas esse lado cristão te fez viver uma adolescência como cristão ou não muito assim? Não muito. Não era tão... Como eu posso dizer assim, não era tão regrado, não era tão... Eu não seguia tanto assim. Eu me afastei um pouco também, né? Nesse período da adolescência ali. E depois aí, vida adulta, as relações e tal, e eu volto depois para casa, vamos dizer assim, né? Eu volto pro catolicismo, porque tem toda uma história que eu adoraria depois poder abordar com vocês aqui, o pessoal de casa, de como é esse meu reencontro, assim, como eu volto, claro. né? E agora, de fato, né? A minha conversão, minha primeira comunhão, aquela coisa toda, porque eu fui batizado na Igreja Católica, né? Apesar dos meus pais não serem católicos, tem muito esse costume, né, brasileiro, assim. O Brasil é um sincretismo maluco, né? Verdade. Então, minha mãe sempre adorou missa. Então, minha mãe sempre batizou vai na você missa. na Igreja Católica? Eu sou batizado desde criança. Eu tenho foto de batismo na Igreja Católica, eu e meu irmão. Só que eu nunca fui católico, assim, né? De seguir, eu não ia na missa, né? Agora, como jovem ali, o que é que você estudava, lia, o que é que buscava, gostava do colégio, não gostava? Como que era a tua rotina intelectual ou com os amigos? Como que era a tua vida no Rio? Cara, era uma vida bem tranquila. A gente morava numa rua, né? Minha mãe continuou morando lá, que era uma rua fechada, então... eu sempre brinquei muito na rua, eu sinto falta hoje, eu vejo essa adolescência hoje em dia, né? Verdade. Eu vejo, por exemplo, a minha filha tem 3 aninhos, né? Eu não sei como é que vai ser ela na adolescência dela. Hoje em dia é tudo muito celular e rede social e aquela coisa toda, né? E eu sempre tive essa oportunidade de ter uma turma na rua e brincar na rua e inventava brincadeiras e tal. Lá em casa era meio que um point assim, de encontro também, então todo mundo ia lá pra lá, a gente brincava, inventava vários jogos e tal. E
Na minha formação acadêmica e faculdade também discorreu de forma natural, assim. Sempre fui bom aluno, né? Não ficava de recuperação assim. No início eu fiz, na época, lá no Rio de Janeiro tem o Colégio Pedro II e tem o Colégio Cefet, né? São 2 colégios federais. Ensino técnico. Eu passei para os 2 e eu fazia os 2, assim. Então eu fazia segurança do trabalho no Cefet. Eu sou técnico de segurança do trabalho, me formei nisso. E fazia o ensino médio no Pedro II, assim. Comecei a trabalhar desde cedo, desde os 17. E aí comecei a trabalhar com segurança do trabalho. Visitava a obra, rodava o Rio de Janeiro inteiro. E queria seguir na carreira de segurança ali. Eu abri uma consultoria com um colega meu, né? Depois não deu certo, a gente fechou. Mas eu entrei, estudei, né? Fiz o cursinho pré-vestibular, porque eu já estava no mercado de trabalho há um tempo. Foi a melhor coisa que eu fiz, entrar logo cedo para o mercado de trabalho. Você aprende a engolir sapo desde cedo, né? Tomadura do patrão, responsabilidade, aquela coisa toda. Eu fiz o cursinho, aí fiz o Enem, aquela coisa toda. Passei para Rural, no Rio de Janeiro, para fazer engenharia agrícola e ambiental. Eu queria fazer engenharia, seria engenharia de qualquer coisa, porque não tem a pós em segurança. Entendi. Então, não tem engenharia de segurança do trabalho, teria que ser uma pós. Aí eu ia fazer uma pós depois para seguir a carreira. Cara, no meio do curso, eu entro para uma empresa júnior lá, começo a trabalhar na parte de marketing. Eu não mexi em Photoshop, não mexi em nada disso. Só que eu entro lá, comecei a fazer umas artes para eles gostaram. Eu sempre fui muito da parte artística, eu tocava violão, eu fazia dança, sabe? Tipo, eu sempre gostei disso. Vamos lembrar, pedir para ele dançar hoje aqui. Pra em cima da mesa, inclusive. Brincadeira, pelo amor de brincadeira. Sempre gostou de tocar, de dançar? Isso, e eu sempre curti desenho, eu sempre desenhei muito, a influência do meu pai e tal. E aí eu falei, cara, eu tô gostando de fazer isso aqui. E eu já tava ficando, eu reprovava em cálculo 1, aí passava em cálculo 1. Aí reprovava em cálculo 2, aí eu falei, cara, isso não é pra mim. E aí na época eu tava fazendo essa consultoria e eu pedi para um casal de amigos meus fazer a logo da minha empresa lá. Só que eu adorei o processo. E eu fui o cliente chato, porque eu falei, cara, você pode botar 2 centímetros pra cá, bota um brilhinho aqui, bota não sei o que e tal. E eu falei, cara, eu adorei esse processo, como é que faz esse negócio? Isso aqui é design gráfico. Aí, cara, na época eu morava com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, quero largar tudo e fazer design gráfico. Ela falou, tá bom, meu filho, você pode... Porque eu já tinha feito cursinho pré-veste, estava numa federal, já estava com tudo. E era em Seropédica, né? Então, a 70 quilômetros do Rio, já morava lá, uma kitnet lá, entendeu? E aí eu tinha que parar tudo para começar do zero uma outra coisa. Ela falou, tudo bem, mas você não vai... Deixa que você não saia para ficar no escuro aí sem fazer nada. Aí, tá certo, eu resolvi tudo, fui fazendo uma particular design, né? E era um tecnólogo, então era 2 anos assim, né? Comecei já a entrar no mercado de trabalho. Logo que eu me formei, já corri atrás, eu fiz uma entrevista de emprego dia 31 de dezembro, a Réveillon. Nossa. E comecei a trabalhar dia 2 de janeiro. Nossa, imagina uma entrevista. Eu tinha acabado de me formar, aí eu falei, cara, quando você pode vir? Eu posso ir amanhã. Tipo assim, era 30 dias, porque o cara ia no início do ano, ele ia marcar, eu falei, amanhã eu posso ir. Aí ele, tá bom. Cheguei lá, o cara gostou de mim. Só não começou dia 1º que era feriado. Isso. Aí comecei dia 2, aí começa esse trabalho, depois eu vou trabalhar numa empresa de ônibus, né, que é maior e tal, lá no Rio, ônibus interestadual de luxo e tal. E aí nisso, tem uma colega minha, né, que ela me puxou de uma empresa para outra, e aí eu começo esse processo nessa empresa a me politizar um pouco mais, né? Isso já é um pouco depois daquela 2013, a revolta dos 20 centavos, aquela coisa. E eu era o idiota útil. Nunca fui de esquerda, nunca fui um militante de esquerda, mas eu era de esquerda, votava no PSOL, entendeu? Tipo, eu era esse cara. Entendi. E aí eu comecei a perceber, tem alguma coisa aqui, eu não entendo isso aqui, ninguém tá falando sobre isso. Começou a surgir aqueles vídeos, né? E eu falei, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui é lógico, isso aqui é interessante. Aí eu comecei a comprar os livros para ler, comecei a devorar alguns livros a respeito desses assuntos de liberalismo, libertarianismo, conservadorismo. Ninguém falava sobre isso, cara. Não tinha Instituto Mises, né? O pessoal estava chegando ali, estava com os livros já começando, as primeiras traduções. E aí eu começo a entrar no Facebook. No início, todo mundo que descobre alguma coisa nova, você quer falar para todo mundo que, olha, meu Deus, olha o que eu descobri, sabe? Veio pro meu lado também, assim. Então eu era um cara chato no Facebook, eu era insuportável no Facebook.
Mas aí eu fui percebendo, eu falei, cara, isso não vai ajudar ninguém muda de opinião assim, entendeu? Tipo, debater com gente de internet sabe, não vale a pena, assim. O cara tá a opinião dele, eu tenho a minha opinião, ninguém vai chegar em nada. E aí, pra encerrar essa parte da história, eu entro no Instagram, começo a produzir conteúdo ali e o Henrique Viana me acha e começa a me seguir. Eu tinha 5 mil seguidores, sei lá, na época. E aí eu faço um post lá, falo da BP, porque eu fui um dos primeiros a comprar a assinatura lá da Brasil Paralelo. Nem era assinatura na época, ele era o Congresso 2016. Meu pai que me apresentou a BP, então ele tava vendo, meu pai é meio rato de YouTube, assim, ele via os negócios, ele toma, olha o que esses caras estão falando, eu concordo, assiste aí, meu filho. Aí eu assisti, gostei, achei de uma qualidade absurda e a gente comprou junto para assistir o resto das entrevistas, né? E aí nisso eu falei o negócio da BP no meu perfil. O Henrique viu que ele me seguia, ele me manda uma mensagem no direct lá, textão assim, ele nem precisava daquilo, nem precisava mandar mensagem nenhuma. E aí eu falei, caraca, deixa eu ver quem é esse cara, assim, porque eu só conheci o Valeri, que é o Valeri que aparecia, né? E eu falei, caraca, o cara é o dono da parada, e eu, tipo assim, como esse cara me segue? Quem sou eu, tá ligado? E aí eu falei, pô, não posso vacilar aqui, ó. Esses caras estão me seguindo. Aí o Ferrugem logo depois começou a me seguir também, e o Valerinho na sequência. E aí eles começou aquele namoro ali à distância do tipo, cara... Você falava sobre o que nos vídeos ali? Cara, eu comecei falando, sempre é o que eu falo hoje, assim, sobre política, sobre essas contradições narrativas, né? Sobre essa questão de, pô, cara, na época eu teve uma coisa que estourou mais, que era sobre a questão do aquecimento global e tal, que a mídia batia na época do governo Bolsonaro, o negócio, eu falei, mas antes... Sempre teve isso, e agora, por exemplo, tá muito pior e ninguém fala disso. Cadê os artistas global falando disso aí, entendeu? Sim. Então, por que a tratativa é diferente para um governo, para o outro? Por que isso acontece? O que a mídia influencia as pessoas? Então, meio que pegava, assim, cara, uma manchete de 3 anos atrás e uma manchete de agora. Por que para um é uma tratativa e para outro é outra? Entendi. Não faz sentido, entendeu? E aí eu ia mostrando essas... contradições para o público e deixava o público de casa. Eu não ficava batendo nisso, mas eu ficava mostrando, ó, você tá vendo que é diferente? Você tá vendo que não faz sentido? E aí ia falando sobre isso, né? Ia falando muito sobre liberalismo, libertarianismo, né? Sobre um Estado cada vez mais enxuto, né? E menor ou inexistente e tal. Eu falei, cara, o Estado ele só tá aí para roubar teu dinheiro, pô, imposto é roubo, aquela coisa toda. Porque, pô, você trabalha já 5 meses do ano só para pagar imposto, né? E você não vê esse retorno. E eu fui descobrindo isso, eu fui me politizando nessa época que eu abri a consultoria. Porque, pô, eu pagava um monte de coisa, demorava tanto para abrir. Para abrir foi um parto o negócio. E eu falei, cara, o Estado tinha que me ajudar aqui. Eu tô querendo gerar dinheiro e não tô conseguindo fazer. O dinheiro só tá saindo, entendeu? Sim. E eu falei, pô, acho que o Estado não é tão bonzinho assim quanto eu achei que era, sabe? E aí foi nisso. E aí o Henrique começa a sondar ali. Ele falou, cara, eles tinham acabado de chegar em São Paulo, acabado de lançar o Pátria Educadora. E aí começaram a trazer gente de outros estados, porque eles vieram com uma galera do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, lá, de Porto Alegre. Veio metade da galera para São Paulo, lançaram o Pátria Educadora. E aí nisso tem o Plano Patriota, dá um boom ali na BP no início, né? E aí eles começam a puxar gente de São Paulo e outras regiões. E eles gostaram de mim, não tinha ninguém para cuidar das redes sociais na época. Eles faziam mais um arroz e feijão, ele reaproveitava algumas coisas e tal. E eles falaram, pô, Arthur, o que tu acha de vir para São Paulo trabalhar e tal? E aí foi naí que começou esse processo e aí eu entro na BP. Você já trabalhava tipo com redes sociais? Aí eu cuidava disso na outra empresa. Já cuidava na outra empresa. Que era empresa de ônibus? Era uma empresa de ônibus, eu fazia umas plotagens de ônibus na rua. Tem até hoje, assim, na rua, os ônibus com o meu design, assim, sabe? É bem interessante. Você sabe que existe busólogo? Então, cara, eu descobri nessa empresa. Nessa empresa? Os caras que são fãs de ônibus. Cara, tem um vídeo maravilhoso no YouTube a respeito desses busólogos. E são uns jovens que eles ficam... E eles ligavam pra gente lá. Cara, eles ligavam tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Cara, aquele ônibus, o chassi 74B2, não sei o quê. É loucura. Vai sair, não sei o quê. Tipo assim, eu não sei nem do que você está falando, meu querido. O cara sabe o número do chassi da parada. Tipo assim. E eles ficam numa coisa, tipo assim, ai,
essa pintura nova, isso aí é muito emocionante. Isso, os caras isso ficam mesmo. tirando foto. É, isso eu falei, mesmo. cara, o cara tem quase um É, treco isso vendo um ônibus novo. É uma loucura. Não, eu conheci um cara em Campina Grande, um cara que é busólogo, e assim, 40 mil busólogos no Brasil, cara. Não, Isso é muito legal. E é impressionante. Esse cara, pelo barulho do motor, ele dizia o chassi do ônibus, cara. É impressionante. Com o barulho do motor, ele dizia, ó, o chassi é tal, o modelo é tal. E eles entrarem no ônibus é uma coisa assim, é entrar no palácio, assim. Exato, cara. Ele diz, olha, essa poltrona tem espuma tal, e aquela coisa, e esse carro tem... Cara, é pra tu ver como tem grupo de tudo, de né, tudo, cara? Busólogo. Um abraço pros busólogos do Brasil. Os busólogos que nos assistem. É, são busólogos. Então você sai de lá... Cara, e às vezes eles ligavam, só um sei não, detalhe, vai lá. eles ligavam, assim, se passando, porque eles sabiam gente que trabalhava lá na empresa, tipo diretoria, assim, e eles ligavam se passando por essas pessoas, tipo assim, aqui é o fulano de tal, eu queria saber se o novo frota não sei das quantas do ônibus tal já vai sair, porque eles queriam ser... Sabe igual o jornalista que quer dar o furo? E aí aparecer no blog deles lá, o novo ônibus tal... E eu falei, caraca, e a gente tinha que se ligar porque não era a pessoa, entendeu? É isso. Eles ficam, tem umas fotos nesses blogs, assim, dos caras que ficam, sei lá, aqui atrás do muro, assim, que eles, tipo, tiram fotos de novos ônibus, assim, que não foram pra rua ainda. Vazou. Isso. Loucura demais, né? Um abraço para os busólogos do Brasil. E aí você tinha que idade quando já tava adultão já, né? Já. Veio pra cá, né? Eu tô na BP há uns 4 anos. 4 anos. Aí você vem pra São Paulo pra cuidar dessa parte. Não, eu não venho antes pra São Paulo, porque aí entra o meu último relacionamento com a mãe da minha filha. Ah, tá. Né? Que ela não é minha esposa, né? A gente se separou. E aí tem toda essa história de como aconteceu, porque na época a gente se conheceu pela internet, né? Instagram, essa coisa toda. Desculpa. E ela foi me encontrar no Rio, a gente começou a se encontrar, né? Eu ia para Brasília, era de Brasília, e ela vinha para o Rio, aquela coisa toda, no início e tal. Só que ela me deu a notícia que estava grávida, né? Então foi uma surpresa ali no início, né? Não, uma surpresa, mas a gente... podia acontecer, claro, mas a gente teve essa notícia e aí nisso eu pego, ligo pro Henrique e eu falo, pô, Henrique, eu tinha acabado de entrar na BP, né? E eu comecei a fazer o trabalho lá com eles, né? Eu já tava pensando em me mudar, era esse o plano, né? Sim. Eu ia para São Paulo. Mas eu descubro a gravidez e aí eu falo, olha, eu não posso ir para São Paulo agora. Porque minha filha vai nascer e eu não tenho rede de apoio nenhum, assim, é muito importante e tal, sou pai de primeira viagem, aquela coisa toda. Ou eu vou ficar no Rio com a minha família, ou eu vou ficar em Brasília lá com a família dela, vou esperar ela decidir. E ela optou por ficar no Rio, lá com a minha família e tal. Então fomos pro Rio, alugamos um apartamento e nos juntamos, né? Sim. Então assim, eu nunca me casei. A minha conversão se dá depois disso, né? E eu até quero explicar como aconteceu. E Joana nasceu, né? Joana é por conta de Joana Dark. Olha só. Né? Minha filhinha tem 3 anos, linda, maravilhosa. E Joana nasceu, eu começo a trabalhar remoto, então, nesse período todo, porque o Henrique... A BP sempre teve muito isso de família, né? Ele sempre fala muito da família e tal. Ele falou, não, cara... Fique à vontade, Isso é legal pra caramba. A gente continuou contigo até você conseguir vir para São Paulo. Sim. Então eu fiquei trabalhando no remoto do Rio e cuidando das redes sociais. Então o que saía no Instagram era eu que postava, assim, sabe, na época. Hoje já tem uma equipe grande, eu saí dessa equipe, eu tô cuidando de outra coisa lá. Mas foi dessa forma. Então eu fiquei um período remoto com eles lá. E aí tem todo o que aconteceu depois, né? Então, tem um período, o puerpério da minha ex-mulher, eu chamo de ex-mulher, pessoal, porque assim, é uma questão de respeito, claro. Não fui casado, mas eu tenho, a gente tem esse elo eterno, né? E o puerpério dela foi muito difícil. A gravidez foi tranquila, mas o puerpério foi muito difícil, ela teve uma questão, tipo uma depressão pós-parto, assim, foi meio complicado, assim. E a Joana, minha filha, era ótima para tudo, não chorava para nada, nem no teste do pezinho chorou, mas... Olha só. Mas para dormir era muito complicado.
né? E isso estava deixando a minha ex-mulher meio... Ela ficava muito dependente ali e tal. E a gente, claro, acordava inúmeras vezes por noite. Normal, né? Aquela coisa também de primeira viagem. Mas ela era um pouco além da conta, assim, né? E isso, claro, impacta na questão do sono, né? Privação de sono, mudança, alteração de humor, etc. E a mãe dela chegou e falou, olha, por que vocês não vêm pra cá? Fica um período aqui em Brasília, né? E depois vocês voltam e tal, mas fica um período aqui até pra dar um descanso um pouco pra ela, eu cuido aqui de vocês e tal. E ver essa questão da mamadeira e tal, porque queria começar a dar o leite lá da mamadeira pra desafogar um pouco ela, assim, né? Sim. Porque ela tava muito... Ela não conseguia fazer as coisas dela, não conseguia mais ir na academia, não conseguia trabalhar direito também. E aí fomos pra lá. Eu fui, de fato, um pouco a contragosto, assim, porque eu falei, pô, a gente tem a nossa casa aqui, a gente tá lidando bem com a situação, mas vamos. Assim, eu não queria... A gente conversava um pouco, mas ela sentiu que era uma necessidade de estar lá perto da mãe, e eu falei, não, enquanto marido na época, eu falei, então, claro, vamos. Fomos pra Brasília para ficar um mês dentro da casa da minha sogra, assim. Então você já viu que era meio complicado a situação. E aí... Uma quaresma, né? Exatamente. Brincadeira, basta. Seria o céu. E aí o que aconteceu? Era bem período de pandemia, cara. E a viagem de volta foi cancelada. Então a gente tinha um prazo para voltar. A viagem foi cancelada e eu comecei a conversar com ela. Falei, tá, olha, a gente precisa precisa resolver essa questão da viagem de volta, né? Para poder voltar. A gente tem a nossa casa lá, né? A pediatra da Joana é tudo lá no Rio, né? Mas eu entendo, era um período que ela precisava ficar perto da mãe. Mas, claro, com uma data limite pra gente voltar. E, cara, começou-se a enrolar a situação. Ela queria ficar lá, mas não queria me dizer, né? Ela queria continuar lá. E ficou, sabe, aquilo foi levando, empurrando-se com a barriga. Aquilo chegou um momento que eu puxo a minha sogra lá pra conversar, né? Ela falou, eu já queria falar com você também. No café da manhã a gente senta pra conversar. A gente tinha passado um mês, assim. Eu não tinha privacidade, eu trabalhava, assim, arranjaram um lugar lá pra poder trabalhar, mas era muito difícil. E eu trabalhava de rede social, então era, cara, de segunda a domingo, de domingo a domingo ali, você postando, tendo coisa, é uma vitrine, né? Então... Ela chega pra mim, conversa comigo, ela fala, Arthur, preciso falar com você. Eu falei, que bom, já queria conversar com você também. Ela, tá ruim aqui e tal, eu tô sem minha privacidade dentro da minha casa e tal. Eu falei, claro. Eu falei, graças a Deus, alguém está enxergando isso. E aí ela falou um negócio que até hoje eu não consigo entender. É difícil pra eu conseguir compreender da forma que foi, assim, né? Que ela chegou pra mim e falou... Então você volta pro Rio e ela fica aqui com a neném. E aí eu olhei da mesma hora assim pra ela e falei, mas não faz o menor sentido isso, eu não vou sair daqui. Essa é minha filha, essa é minha família. Não vou voltar sozinho. Não, porque ela precisa passar ainda por umas questões, resolver umas coisas dela. Mas aí você volta sozinho e tal, e ela fica aqui com a neném. Eu falei, não, negativo, não vai acontecer isso. A gente vai voltar, nós três em família, pro Rio de Janeiro. E aí nisso eu percebo que ela fica calada. Meu sogro não fala nada também. E aí fica tipo um embate ali entre eu e minha sogra, né? E eu, sabendo que eu estava com a razão, né? Eu não tinha na época um controle emocional bom na época. Eu falei, cara, eu tô certo. Tem 3 pessoas aqui contra mim, né? Entre aspas ali. Mas, pô, não faz sentido nenhum isso, cara. Como é que eu vou sair daqui sozinho? Se é minha filha, eu não vou sair daqui sem minha filha. E eu comecei a levantar a voz ali, né? Não gritei com ela, mas porque eu fiquei muito nervoso. Eu falei, cara, não é possível, o que é isso? Sabe? Ela bate a mão na mesa, aponta o dedo na minha cara e fala, olha, você pode cantar de galo na tua casa, mas quem manda nisso aqui sou eu. Cara, ali eu começo a me desesperar mesmo. Eu começo a catar tudo, boto as roupas tudo na mala e vou embora. Pego um Uber, compro a primeira passagem no débito que eu vi, porrada no débito. Vou pra casa, chorando. Fico um tempo sem saber da minha filha. Minha filha tinha 5 meses. É duro pra caramba. E aí... Não, pior, até a parte 2, assim.
Eu sei que eu tô falando muito e eu Não, e eu quero escutar tudo. Sei de É podcast, isso aí. então Não, eu acabo vai- mais ouvindo do que falando. É isso mas mesmo. eu falo pra caramba. É pra falar mesmo. Mas a parte 2 é que aí eu volto pro Rio e tal. Percebo que para eu estar em contato com a minha filha eu tinha que falar com ela, né? Porque a minha filha não... Hoje ela com 3 anos não pega o celular e liga para mim, então sim. naquela época muito menos. A gente volta a conversar, eu começo a saber mais sobre minha filha, né? E aí eu percebo, eu falei, cara, eu preciso ir para São Paulo. Agora não tem nada que me prenda aqui no Rio. Resolvo, vou para São Paulo, cato tudo, arrumo o lugar, faço toda a mudança sozinho, venho para São Paulo, passa-se um tempo e ela vem com a neném, ela percebeu lá que também estava difícil lá, né, com a mãe. Ela vem para São Paulo e fica comigo, né? A gente voltou a morar junto, aquela coisa toda. E eu falei, agora vida nova, aconteceu e tal, mas é a nossa família, vamos seguir daqui em diante. Consigo um emprego para ela lá na BP. Ela começa a trabalhar comigo lá, né, em outro setor. E nisso, a gente bota a Joana numa creche, aquela coisa toda, e vida adulta, cara. Sim. Né? Continua tendo os mesmos problemas. Joana continua sendo muito difícil para dormir. Cara, tinha vezes que a gente pegava o carro, dava uma volta, umas 15 voltas no quarteirão, porque ela dormia melhor no bebê conforto. Cara, acontece, entendeu? Tipo, porque em casa não tava dormindo. Mas é vida adulta. Tem muita gente que é muito pior, muitas famílias são muito mais difíceis. Sim. Então, assim, cara, tinha dias que era complicado, mas tinha dias que era maravilhoso. E eu sabia que aquilo era o processo e que uma hora ia melhorar, ia passar por outra fase. A fase agora tá difícil, depois vai ter novas dificuldades de novas fases, mas que não vai passar por essa parte aqui. E aí começa a desenvolver-se ali. Então a gente começa muito bem, ela volta para casa e tal. Estamos juntos em São Paulo dessa vez. A gente ia junto pro trabalho, deixava a Joana na creche, aquela coisa toda. Só que Joana continuou com muitas dificuldades para dormir. A gente faz curso online, resolve, a gente tenta resolver. E ela, assim, era muito complicado, não havia muito diálogo, assim, até porque eu não a conhecia tanto, assim, sabe? Eu não tive esse processo natural, por isso que é importante você viver cada passo da relação. Eu não cheguei a namorar com ela, a gente descobriu a gravidez. Eu sempre quis ser pai, o sonho da minha vida era ser pai, né? Eu vinha de um outro processo, de uma outra relação muito longa, que não ia dar em nada, onde a pessoa não queria ser mãe. Eu percebi que eu estava empurrando uma relação. E com a minha ex-mulher, eu falei, cara, eu não sei o que me deu. Sabe aquelas coisas que acontecem? E eu hoje olho para trás e falo, cara, eu não sei o que seria da minha vida sem minha filha. Eu não consigo imaginar minha vida pregressa. Mas na hora, você fica meio assustado, assim, né? E aí, a gente vai tocando a vida, mas não tinha esse diálogo, eu não a conhecia direito, né? E a gente entra para fazer terapia de casal, para ver se resolve, se ajuda e tal, com um grande amigo meu. E ela sempre muito relutante, assim, na terapia, tentou sair umas 2 vezes da terapia e tal, a gente tentava contornar a situação. E eis que ela começa a ficar mal em São Paulo. Ela fala que não estava conseguindo fazer as coisas dela, ela estava ficando triste, de fato. Entrou num quadro mais depressivo em São Paulo, assim. E eu tocando, cara, a vida, a gente pagando conta, resolvendo vida adulta. Aí eis que eu pego Covid. Eu pego o Covid em fevereiro ali, de 2022, um pouquinho antes, né? Em janeiro de 2022. Fico uns 15 dias afastado. Chego em casa, né? Aviso para ela, aquela coisa toda, começo a trabalhar de casa, fico uns 15 dias afastado. Eu volto numa quinta-feira e aí começa a minha fatídica semana. Numa quinta-feira eu volto a trabalhar na BP. Na quinta-feira eu sou demitido da Brasil Paralelo. Na mesma quinta que eu voltei do Covid, eu sou demitido. E eu concordo com a demissão. Porque eu, de fato, não estava bem em casa, não estava conseguindo gerar nenhum tipo de resultado. Eu trabalhava numa área de marketing ali. É uma coisa rápida. Cara, você precisa de... E eu estava sendo uma laranja podre no meio do time que estava puxando o time para baixo. Porque, cara, eu sou humano. Se eu tô mal em casa, eu não consigo estar bem no trabalho, entendeu? E eu entendi a posição do meu chefe na época. Só que eles gostavam muito de mim, né?
ainda gostam, né, até hoje, porque enxergam que, sei lá, eu tenho ali Sim, a cultura da empresa, né? Eu sempre defendi, eu sempre adorei a empresa, não me enxergo trabalhando em outro lugar. E eu tinha uma conversa paralela, que na época foi um convite do Valerim. Ele falou, cara, tô pensando na Lara, pensei em você, abrir um podcast e tal. E eu achei genial desde o início, eu adorava a Lara. Não a conhecer pessoalmente, a gente se conheceu no primeiro contato, assim, pra gravar já. E estamos aí desde até hoje, né? Então é maravilhosa essa companhia e esse trabalho. E eu adoro fazer, cara. E ele já tava fluindo bem, o Conversa Paralela. E eu falei, e eles pensaram, pô, talvez ele fique igual a Lara, porque a Lara não é funcionária da BP. Sim. Né? Ela vem para o Conversa Paralela, grava e vai embora. Vai. Mas eu tô lá todo dia, sou funcionário. Sim. E aí eles pensaram, pô, não sei o que vamos fazer com o Morrison, vamos estudar e tal. E tinha Conversa Paralela na segunda e na terça-feira da semana seguinte. Então isso é uma quinta-feira, só para o pessoal de casa entender. Isso é uma quinta-feira, eu sou demitido. Só que na segunda e na terça seguinte tinha Conversa Paralela para gravar. E eles, tá, cara, vamos ver aí o que faz e tal. Você fica no Conversa só. Mas era uma incógnita. Sim. Mas para todos os efeitos eu estou demitido. Uhum. Chego em casa, conto para minha esposa. Ela, tá, e a minha preocupação era, cara, o que eu preciso, como é que eu vou girar essa grana? Sim. Como é que eu vou botar dinheiro em casa? Porque aluguel, as coisas são caras em São Paulo. E aí na sexta-feira eu tenho a minha terapia lá de casal. Eram horários separados, então eu fiz a minha. E o meu terapeuta, católico, eu tava começando a engatinhar ali pra fé. Cara, eu já fui de tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Eu já frequentei um monte de coisa. Em vários lugares. Muita coisa, já fiz tudo. Tudo. Desde o Centro Espírita, a gira de Exu, eu já fiz tudo. Mas já depois de adulto? Sim, depois de adulto. Já procurei muita coisa. E tenho um conhecimento em cada cantinho, cada coisa assim, eu já fiz, sabe? E eu tava ali com o pé, eu tava meio que direcionado, eu enxergava lógica, verdade naquilo, só que eu não era convertido, eu não frequentava a missa, aquela coisa toda, mas tinha uma coisa que me chamava aquilo, sabe? E aí, meu terapeuta, na época, ele falou, Arthur, eu sei que você tá buscando a fé, por que você não reza uma novena de São José Maria Escrivá, do trabalho? Eu ouvi falar muitas coisas boas dessa novena e tal. E reza um terço. Você tem costume de rezar o terço ou não? Ele falou, pô, mas reza, acho que vai te ajudar nesse período, assim. Eu falei, cara, mal não vai fazer, né? Olha. Foi o que eu pensei. Eu Sim, falei, cara, nunca fiz. Nem sabia como fazer nada direito. Mas tinha um terço antigo em casa, assim. Que foi um presente, assim, e da minha mãe. E aí, eu passo o final de semana. Final de semana, cara, tudo ótimo. Eu e minha ex-mulher, tudo bem, assim. A gente sai no domingo, sai com o Henrique, com a Lara, com o marido, né, o Henrique, a esposa, sai o Dr. Jorge, a esposa. Sai uma galera, assim, pra ir no shopping, a gente janta. Cara, tudo ok, tudo normal. Nada tinha acontecido. Tudo ok. Eu demitido. Uhum. Na segunda-feira eu tenho conversa paralela pra gravar, à tarde. Então eu ia me encontrar no almoço com a Lara pra gente gravar o Conversa Paralela. E aí segunda é o fatídico dia. Quando acordo de manhã, tá um tempo meio nublado. A minha ex-mulher fala que Joana não vai pra creche hoje. Ela chega e fala, ó, o tempo tá nublado e tal, não sei o que, Joana não vai pra creche hoje. Eu acho meio estranho. Mas já tinha acontecido outras vezes e tal. E eu falei, tá bom. Ela vai pra cozinha, assim, resolver as coisas dela. E eu aproveito e falei, cara, já que hoje é segunda, vou começar a semana bem, vou começar a fazer o terço. E a novena. Pego lá a oração da novena, faço a primeira oração da novena, começo a rezar o terço. Guto, é impressionante. Eu termino de rezar o terço. Eu acabei de rezar o terço. Ela entra pela porta do quarto, senta na cabeceira da cama e fala, Arthur, a gente precisa conversar. Eu estou infeliz aqui em São Paulo, eu estou indo embora, eu quero ir embora, não tá ruim, eu vou voltar para minha casa, eu estou infeliz. Nisso dá meia hora, os meus sogros entram pela porta da minha casa, porque ela avisou o porteiro, ela teve coragem de avisar o porteiro de não me avisar. Ela já tinha comprado passagem já para ir embora. Buscar. Eles começam a catar tudo, não olham na minha cara, começam a catar tudo, eu fico uns 40 minutos com a minha filha chorando, eu chorando com a minha filha.
e eles vão embora. Nossa. Então, num intervalo de 4 dias, eu perdi o meu emprego e a minha família. Nossa. E eu tinha que gravar o podcast à tarde. À tarde. Isso foi de manhã, 9 horas da manhã. Uma pancada Dia forte, 2 de fevereiro, nunca esqueço. Nossa. E aí, eu falo, tá bom, só que aí eu me tranco no banho, porque nessa hora, cara, você não sabe o que fazer. Ah, não sabe. Eu sei que ela não podia ter feito isso, mas na hora você fica, cara, o que você vai fazer? Você não sabe o que fazer. Você nunca passou, você não foi treinado pra isso, entendeu? Uhum. E aí eu me tranco no banheiro, ligo pro meu terapeuta, aos prantos, assim. Ele não atende, porque ele tava atendendo. Consigo falar com outra pessoa que tava com a Lara. Lara pega e me liga. Ela fala, Arthur, tudo bem? Como é que você tá e tal? Eu falo rapidinho com ela. Ela, tá tudo bem você não fazer esse programa hoje. Uhum. Todo mundo vai entender. Eu falei, não, Lara, eu preciso fazer isso. Porque ela não sabia que eu tinha sido demitido. Sim, e eu falei, cara, é a única coisa que eu né? tenho. E se eles gostam disso, eu vou fazer o melhor programa que eu posso fazer. E aí, eu falei, onde é que você tá? Vamos almoçar. Encontro com ela pra almoçar. O primeiro convidado que eu ia entrevistar é o Henrique Breda. Sim. Um baita cara, assim, Sim. maravilhoso. E depois à tarde era o João Mena e o Rasta. Uhum. No mesmo dia. Encontro com a Lara, né? E esse caso eu falei com ela, assim, né? Eu me lembrei, por exemplo, que o Ítalo teve uma vez que o pai dele morreu, um tiro na cabeça. E ele tinha uma live à noite pra fazer e tal, e ele pegou e fez a live, assim. Aí eu fiquei pensando, isso me veio à mente naquele momento que eu falei, cara, aconteceu algo muito menos grave comigo, e eu tenho um trabalho pra fazer e eu não vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer esse negócio, cara. Aí eu lembro que eu chego, encontro a Lara. Obviamente a conversa não foi sobre o Henrique Breda, que era pra ser, né? Claro. Mas ela tenta me consolar ali, a gente entender a situação. Vamos gravar. O programa termina, a gente termina de gravar, o programa tá no YouTube, todo mundo pode assistir. Tinha acabado de acontecer isso comigo e o programa eu gravei, falo da minha mulher, falo da minha filha, como se nada tivesse acontecido. A gente termina de gravar, a Lara se levanta, olha pra mim e fala, Arthur, muito obrigado por fazer isso comigo. Por ser meu companheiro aqui desse programa, você vai se lembrar disso pro resto da sua vida. Aí nisso eu abraço ela e desabo, começo a chorar. Claro. E depois a gente grava mais tarde com o Rasta e com o João Mena. Quando eu conto isso pro Rasta, ele fala, caraca, tu tava normal. Ele nem imaginou que podia. Tinha acabado de acontecer. Eu falei, cara, eu não sei de onde eu tirei força pra poder fazer isso, né? É impressionante como acaba que talvez na hora você não consegue perceber, mas o fato de ter acontecido logo após o terço, né? Não, assim, Mesmo sem você talvez perceber na hora o quanto o texto ele tipo meio que forjou ou acabou sendo um sustento, não é? Mesmo que você ali não entendesse 100% o sentido ali ou aquela coisa toda, mas termina o texto meio que cria uma casca, cria uma armadura, não é? Para seguir ali com tudo aquilo que você tinha que viver. Eu quero saber a continuidade da história, Claro. né, filha? Mas eu quero aproveitar aqui e trazer para você uma coisa bem interessante. Eu tenho escutado muito, né, das pessoas o testemunho sobre o aplicativo Hello. Ele cria uma rotina de oração, lá você encontra vários tipos de texto, novena. Ele reza o texto junto com você, vai estar na caminhada, está ali fazendo alguma coisa em casa, no trabalho, é muito interessante. Além disso, ele vai te ajudar a fazer a Lectio Divina, exame de consciência. Tem a Bíblia completa para você ler, buscar por palavra. É um aplicativo genial. São 600 milhões de downloads no mundo, mais de 500 bi. Isso é sensacional. É o aplicativo católico número 1 no mundo. E você pode baixar e você vai perceber o quanto vai fazer bem para você o aplicativo Hello. Então tem o QR Code na tela, tem todo o caminho, 90 dias grátis para você conhecer o aplicativo. E depois você não vai conseguir ficar sem, porque é um grande companheiro para você o aplicativo Hello, tá? Aproveitar também e lembrar que nós estamos agora nos preparando para o Congresso de Cura em Lourdes, tá? Uma viagem com a RDP Viagens, Obra de Maria, e termina o Congresso Internacional Mariano em Fátima. Essa viagem vai passar por diversas cidades, são 13, 14 dias, se eu não estou enganado, e o preço está muito bom. Que você vai ligar e dizer, olha, eu quero ir para o Congresso Mariano, vai lá, eu quero ir no ônibus do Santo Flow, e a gente vai junto.
Esse é outubro. Eu quero convidar também em novembro. Em novembro nós teremos um grupo em que nós vamos estar indo para vamos levar as pessoas para um retiro particular na paróquia do Padre Duarte Lara, em Portugal. Então nós vamos visitar vários lugares, Fátima, Lisboa, Porto, Balazar, a terra da Beata Alexandrina. Vamos para a paróquia dele, vamos na casa do Padre Duarte Lara, vai ser um retiro exclusivo para o grupo, vai ser muito especial. E nós finalizamos a nossa peregrinação em Garabandal, onde Nossa Senhora apareceu. Então vai ser algo especial, uma experiência linda. Escolha um dos dois ou outros roteiros, entre em contato com o RDP e diga qual roteiro que você quer participar, tá bom? Aproveite também aqui e lembra para você, eu já, várias vezes em eventos, precisei fazer camiseta. E às vezes é um problema. Quem vai fazer a arte, porque o design sempre atrasa. Na brincadeira. Acontece. Acontece, né? Ele que já foi designer, né, amor? O designer, na brincadeira. Quem que vai fazer o design da camiseta? Quanto tempo vai fazer? Quando ele vai entregar? Cara, liga para a Sabatini, diz o que você quer. Eles entendem de camisa católica. Então, eles já fazem o design, você aprova, a camiseta já chega, preço bom, qualidade boa, entrega para todo o Brasil. Camiseta personalizada católica é na Sabatini Camisetas, tá bom? Eu quero aproveitar aqui e entregar aqui para o nosso querido Arthur Morrison. Olha só. Tá certo? Um presente, tá certo? E eu percebo que tem tudo a ver com isso que ele acabou de falar agora. Como eu comentei aqui, a partir de um terço começa um dia muito difícil para ele, né? Como ele acabou de contar e tudo. E eu tenho certeza o quanto Nossa Senhora olhou para aquele terço, né? Como uma coroa sendo colocada na cabeça dela, de alguém que já passou por diversas religiões, tentativas e seitas e tantas outras coisas, né? Mas ali, de certa forma, começa um passo e entrega uma coroa para Nossa Senhora, que cada terço que a gente dá é como se a gente coroasse Nossa Senhora de novo. Então, nós vamos entregar para ele aqui uma peça do artesanato Costa, tá? Para ele lembrar desse nosso dia e lembrar o quanto esse texto fez diferença na vida dele, forjando ele naquele dia para ser mais forte diante de tudo aquilo que viria. Nossa, você vai levar para casa, cara. Que lindo, é cara. sua. Muito você coloca obrigado. ela na sua casa, no seu escritório, aonde você quiser. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, muito obrigado, do artesanato Costa. É sua, vai levar. Não é fake news, não. Que lindo, cara. Não é, como é que chama? Não é cinematográfico, não. Vai levar sim. Então, essa imagem do artesanato Costa, o Arthur vai levar. Legal, hein, cara? Peça linda. Maravilhosa, né? Cara. Presentaço, né? Pode deixar que vou falar de vocês, vou marcar vocês lá também. Que legal. A gente faz esse trabalho também, claro, né? Tem que divulgar, olha que trabalho belíssimo, né? Lindo. Artesanato Costa, você usa lá o cupom GUTO10 e você vai comprar tudo com 10% de desconto, tá? Loja.artesanatocosta.com. Você vai lá no Instagram, no site, fique à vontade. São peças belíssimas que você vai ter a oportunidade de ter na sua casa. Presentear alguém. Eu costumo dizer que presentear com a imagem é você estar presente o resto da vida para daquela pessoa. Quando ele olhar para essa imagem, ele vai lembrar do Santo Flow. Na hora, né? Vai lembrar de Nossa Senhora, vai lembrar de Santo Flor, vai lembrar de Nosso Senhor. Então, isso é um presente que eterniza na vida da outra pessoa, tá? Maravilha. Eu quero continuar a história com o Arthur, mas eu quero lembrar para você uma coisa bem interessante. Eu não consigo compreender, eu falo assim, mas não é brigando não, sabe? É brincando, tá? Mas falando também de uma forma séria. Como que alguém tem uma criança em casa, se a criança tem um tempo para ficar na tela, por que não está assistindo Arte Piedosa? Não é, amor? Tem vídeo novo toda semana, lá tem o filme do Pequeno Francisco, tem vários personagens, o Padre Paulinho Ricardo, Dom Henriquinho, que está aqui. Eles são muito bons, já entrevistei eles lá. São muito bons. Eles são maravilhosos. Cara. Os caras trabalhavam para Disney, eles prestavam serviço, tipo Show da Luna, eles tiveram participação e tantos outros, e decidiram largar tudo e mergulhar, não é? Em toda a realidade do universo de animação digital católica, estão fazendo um trabalho sensacional. Tem link aqui na descrição, 10% de desconto. Você já entra, tem acesso a todo o conteúdo e vai ser algo muito especial. Arte Piedosa. Vai lá, depois você vai falar como que foi, como que não foi. Cara, como que foi a sua vida depois daquele dia, cara? Ali você já estava começando a farejar a fé. Sim. E tudo, teve aquele terço. E como que foi depois daquela segunda-feira? Então, meu processo de conversão se dá depois dessa fatídica semana, quando tudo aconteceu, sim, né?
Na terça-feira a gente tem ainda conversa paralela para gravar, então isso na segunda-feira acontece tudo, né? Lembrando que eu tava demitido, né? Então na quinta-feira eu sou demitido, segunda perco a minha família, gravo o podcast na segunda-feira, na terça eu continuo gravando, e aí nisso o Valerinho chega de Porto Alegre, e aí eu continuo fazendo a novena, né? Então era o segundo dia da novena do trabalho de São José Maria, e o Valerinho chega, me puxa para uma reunião e fala: pô, Arthur, a gente conversou aqui, o sócio, a diretoria e tal, a gente gosta muito de você. Quanto você ganha? Eu, X. Cara, a gente não sabe o que vai fazer com você ainda aqui, mas, pô, vamos tentar ver alguma coisa, a gente gosta de você e tal. Vamos pensar num setor aqui. Cara, eles inventaram um setor lá pra mim, assim, tu vai continuar ganhando X e é isso. Assim, eu não assinei nada. Sabe assim, em 4 dias, 5 dias eu tava demitido, eu fui readmitido com o mesmo valor, como se nada tivesse acontecido. O pessoal de casa que tá me ouvindo, assim, isso não acontece. Não acontece. Entendeu? Então, tipo, eu realmente atribuo isso a um milagre, uma novena, porque essas coisas não acontecem. E eu agradeci muito, claro, continuei rezando até o final a novena e tal, e eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Eu não sei explicar, mas eu não posso ignorar a realidade, tá entendendo? E aí tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida, né, que continua sendo importante, né, porque não morreu, que é o Vitor Luz, trabalha lá na BP, é o redator-chefe do portal, né, da Brasil Paralelo, que cuida das notícias e tal. Ele entra em contato com o Álvaro Siviero, que é um pianista, né, e o Álvaro, né, ele é numerário da obra, aquela coisa toda, e o Álvaro me procura, né, eu já tinha um contato, assim, meio por alto com o Álvaro, mas não era tão aprofundado. O Álvaro me procura e me convida para fazer um retiro de silêncio da obra. Olha que legal. Eu nunca tinha nem ouvido falar na obra, né? Na Opus Dei, aquela coisa toda, nem conhecia nada. E eu falo, tá bom, cara, eu vou. E era no final de semana seguinte. A todo acontecimento. Aconteceu na segunda, na sexta, sábado e domingo, lá dessa semana, já seria o retiro. E eu fico pensando muito nisso, Guto, porque se a minha ex-mulher não tivesse pegado a minha filha e ido embora, eu não teria jamais ido nesse retiro. Você tá entendendo? Porque como é que eu vou chegar pra ela e falar, ó, dá licença, eu vou ficar 3 dias longe aí, no retiro de silêncio, segura as pontas aí, cuida da neném. Não ia rolar. Então, é aquele lance de Deus escrever certo por linhas tortas, sabe? Tudo tem um propósito. Então aconteceu o que tinha que acontecer, e aí chega o final de semana, eu vou no retiro, eu choro os 3 dias do retiro, né? E ali eu começo a perceber, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, eu preciso entender melhor disso. Aí eu botei uma missão dentro de mim, na minha cabeça eu comecei a pensar, eu falei, eu vou na missa todos os dias durante um mês para ver se eu sinto alguma coisa. Vou fazer isso, uma experiência pessoal, nunca fui, não entendo nada. Chego na missa, não entendo nada, tem que levantar e abaixa, não sei o quê, eu não entendo nada. Naquela época, né? Sim, aí eu falei, pô, vou na missa durante um mês pra ver se eu entendo alguma coisa, se eu sinto alguma coisa. Comecei aí. Santa Generosa, 8 horas da manhã, todo dia. Grande Padre Cássio, que vocês trouxeram aqui. Maravilhoso, Padre Cássio. Me apaixonei pelo Padre Cássio, né? Maravilhoso. Aí comecei a ir lá e tal. Peguei aquele livro do Leão XIII, A Fé Explicada, né? Que é Catolicismo for Dummies, né? Aquele livro, assim. E aí comecei a ler. Peguei depois o do Scott Hahn, né? O Banquete do Cordeiro, Todos os Caminhos Levam a Roma, aquela coisa toda. Comecei a me aventurar na leitura e nesse processo de descoberta. E a missa todo dia começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a me sentir muito bem. Com terço, com missa, diário, sabe? E aí, no meu processo já de conversão, ele é muito rápido nesse período, assim. Eu já marco a minha primeira comunhão, assim, faço o que precisa fazer, me confesso pela primeira vez. Cara, minha primeira confissão, eu chorava. Nossa. Mas eu chorava, assim. Me confesso com um padre da obra querido, Padre Eugênio, né? Maravilhoso. Eu fico, cara, uns 10 minutos ali, 15 minutos, só chorando. Eu comecei a falar, porque eu fiz uma listinha, eu falei, cara, vamos confessar a primeira vez, 30 anos, o que eu tô pecando aqui? Nem lembro mais o que eu tô fazendo, o que eu fiz, entendeu? Sim.
E aí caraca, eu começo a ler e eu soluçava, de soluçar, assim, veio o choro, sabe? Soluçar, eu lendo assim, e ele, não, respira um pouco, sabe? Tipo, eu chorava, aí parei, aí continuo. A confissão foi muito maravilhoso, assim, pra mim. Marco a minha primeira comunhão, o Álvaro está presente, o Vitor Lúcio, um pessoal da BP, assim, sabe? E foi engraçado como até nesses momentos Deus está contigo, porque eu nunca encontro o Padre Cássio antes da missa. Nunca. Ele já chegava lá, ele chegava pro outro caminho. Nunca encontrei ele na porta da igreja, nunca falei, oi, Padre Cássio, sou eu, Arthur, entendeu? Nunca encontrei com ele. Apesar de já ter confessado com ele algumas vezes lá, né, depois, né? Naquele período ainda não, né? Porque eu tinha feito a minha primeira confissão com o padre da obra. E aí eu chego nesse dia, cara, no dia da minha primeira comunhão, a gente se encontra no mesmo tempo, assim, pra entrar na igreja. E aí eu aproveito e falo, oi, Padre Cássio, sou o Arthur e tal, eu vou fazer hoje a minha primeira comunhão. E ele, muito bem. E aí na hora da Eucaristia, né? Ele me convida, assim, ele que se aproxime aquele que vai fazer a sua primeira comunhão. E eu fui lá na frente da igreja toda e tal, né? E comunguei no pão e do vinho ali, né? Sim. Então, foi muito especial, assim, pra mim, como até nesse momento Deus estava ali comigo, assim, tipo, ele apareceu, o Padre Cássio, naquele momento, e ele me chamou lá na frente, pô, que se aproxime. E essa história se completa pra mim, Guto, quando eu percebo, porque eu voltei para a fé pela obra, né? Teve um dia, passou umas semanas nisso, né? Liga alguém lá para a BP para poder fazer um plano de assinatura. A Valéria. A Valéria liga, faz o plano dela lá e tal. E quem atendeu foi a Rachel, que trabalhava no comercial lá. Sim. A Rachel chega, me para assim, no corredor. Ela falou, Arthur, você conhece a Valéria? Eu, Valéria? Faço ideia. Você morava na rua tal, assim, assim, assado, a casa tal, número tal, cor tal? Eu, sim. A sua mãe é fulana de tal, assim, assim, assado, tanta idade. Não sei. Pô, começou a descrever a minha casa, descrever a minha família, minha mãe, meu irmão. Falei, que é isso? Fiquei até meio assustado, assim, né? Ela, não, a Valéria, ela mora num prédio do lado da sua casa, da casa onde sua mãe morava. E aí eu puxei uma memória da infância, assim, porque esse prédio, desde que eu nasci, esse prédio existe lá. Sim. E eu olhava pra minha mãe, e eu perguntava, mãe, que prédio é esse? E ela falou, isso aí é um pensionato. Deu umas mulheres estudar aí. Eu achava que eram umas mulheres para estudar, sei lá, para universidade, essas coisas todas. E eu via que um padre entrava e saía todo dia desse prédio. Só que eu nunca entendi que prédio era esse. E aí nisso a Rachel, que veio me contar da Valéria, né, que vendeu o plano para ela, falou, Arthur, você sabia que aquele prédio do lado da tua casa é um centro feminino da obra? Olha... E aí meio que tudo fez sentido, porque eu já conhecia a obra, eu conhecia a estrutura, o negócio. Falei, caraca, é mesmo. O padre ia lá, aquela coisa toda e tal. As mulheres moravam lá, né? E aí eu falei, caramba. E aí eu fiquei pensando nisso uns segundos assim, e ela chega pra mim e fala a frase que me arrepia até hoje, né? Ela falou, Arthur, você sabia que essas mulheres rezam por você desde que você era uma criança? Nossa! Porque elas me conhecem desde que eu era moleque. Elas me viram nascer. Só que eu não conheço, não trocava ideia com elas. Elas viam, me viam minha mãe, elas conhecem minha mãe. E rezam por você. Falam com a minha mãe assim, porque é vizinho, entendeu? Só que, pô, criança você não fica falando com o vizinho assim. Não fica. E aí, cara, pra mim isso fecha um ciclo na minha história. Por quê? Eu volto pra casa de Deus, né? Eu volto, de fato, pra igreja pela obra, pela Opus Dei. E essas mulheres rezavam por mim quando eu era uma criança, cara. Então, oração de fato funciona. Não é no tempo que você acha que vai ser, mas funciona. E, pra mim, essa é a minha história, cara. Caraca. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Né? Eu pensei muitas vezes, antes de vir pra cá e tal, aceitar o convite também, porque eu falo, cara, isso é uma questão muito pessoal. Obviamente, eu não tô dando nomes de ninguém, eu não tenho nenhuma pretensão de denegrir a imagem de ninguém, de atacar ninguém. São coisas que aconteceram, mas essa é a verdade, sabe? Eu tô muito seguro de falar porque foi o que aconteceu. Foi todo o meu processo, né? Eu jamais vou falar mal da mãe da minha filha, porque ela trata, inclusive, a minha filha, ela cuida da minha filha como se fosse... É o bem mais precioso da vida dela. A gente se separou, né?
E hoje eu visito a minha filha todo mês em Brasília. Eu vou para lá, procuro ser o pai mais presente possível, ligo todos os dias para falar com ela, né? Foi o caminho que as coisas se encaminharam, né? Então foi o que Deus, né, colocou para minha vida. E hoje eu entendi que se não fosse dessa forma, talvez eu não estaria aqui sentado nesse podcast aqui conversando com você, entendeu? E você que foi em vários lugares, fez várias tentativas, conheceu, sei lá, diversas possibilidades de fé, né? Ou de vivência da fé, da crença e tudo. Hoje, como é que o Arthur se sente tendo se encontrado? Né? Tipo assim, olha, você falou, fechou um ciclo, né? Hoje eu entendi a minha fé, a minha vivência, aquilo que é. E como que hoje você se sente, tipo assim, em relação olha, hoje eu me sinto espiritualmente assim, completo, encontrado. O Arthur de hoje, depois de toda essa experiência, como que você poderia descrever em relação a ter esse encontro interior com o Jesus que já estava aí dentro de você, né, e tudo? E como que você descreveria isso? Cara, eu me sinto muito em paz, eu acho que essa é a palavra, assim, porque eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim, sabe? Eu sempre fui muito cético para muita coisa. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver. E eu sinto muita verdade, sabe? Eu sinto muito... Você vê os frutos, né? Dos grandes santos, né? E você olha que, cara, tem alguma coisa aqui. Eu sempre pensei, principalmente depois que eu entrei para a BP, assim, né? Que você está em contato também com pessoas, né? Que comungam dos mesmos valores que você, sabe? Que tem uma cultura muito forte. A BP, ela tem uma cultura muito forte, né? De valores, né? De verdade, liberdade, né? União. Então, eu comecei a caminhar por essa direção e eu fui sempre encontrando respostas que eu estava buscando, sabe? Eu enxergava em casais, amigos meus, que são católicos, eu falava, cara, você é uma família sólida. Não estou falando que você que não é católico não vai poder ter uma família sólida, construir uma coisa, mas eu enxergava entrega, sabe? Eu enxergava sacrifício, amor, eu enxergava, cara, é isso. Somos nós dois pro resto da vida e estamos juntos, sabe? E é isso. E eu olhava para esses casais e eu admirava muito eles, sabe? Olhava para esse casal e falava, cara, eu quero ser essa pessoa um dia. Quero ter minha esposa, né? Não foi da maneira como eu planejei ou imaginei, mas sim, eu vou me casar futuramente, pretendo ter mais filhos, né? Claro, se Deus me permitir, né? Mas eu realmente enxergava esses casais, um casal que me ajudou muito, né? E eu tenho o orgulho de poder chamá-los de amigos, né? Que é o Juliano Casarré, a Letícia Casarré, né? Lá no Rio agora estão passando por um cancelamento aí por defender a vida, né? Pesado, que é uma coisa impressionante, né? Você está defendendo o bem mais precioso e você passa por isso. Mas o Juliano, né? Ele abriu essa história e é muito bonito, né? Porque ele não é pai biológico do primeiro filho dele, né? E ele assumiu a Letícia com barrigão, cara, com 5 meses, 6 meses de barriga já. Ele falou, não, cara, essa mulher é da minha vida, eu vou ficar com ela pro resto da minha vida. Quem é o cara que faz isso hoje? Entendeu? Os valores que ele já tinha, ele não era católico lá. Não era católico. E aí, por isso que ele tem São José muito forte nele, né? E ele é devoto de São José, porque José foi pai adotivo de Cristo, né? Então, ele foi pai adotivo do primeiro filho dele. E você olha, hoje, se você não sabe, cara, parece muito filho dele, que nasceu dele, porque é a cara dele. Entendeu? Tem o jeitão dele, assim, maravilhoso. Conhecia a família toda. E aí você percebe que depois, como ele já tinha esses valores dentro dele, né? Assim como eu tinha também, foi um processo natural. Demanda tempo, demanda caminhada, estudo e tal, mas ele foi olhando e falou, cara, esse cara que eu leio, que eu gosto, fala disso. Pô, esse outro influencer que eu sigo aqui fala, pô, tem alguma coisa aí, cara. Vamos ver qual que é. E ele começou a ir na missa e foi muito engraçado. Eu não sei se você sabe essa história. Ele foi na missa escondido. Olha só. Ele ia na missa escondido. E a Letícia, no início, chegava pra ele e falava, pô, vem cá, por que você tá indo?
Sei lá, tá me traindo? E aí, tipo, não, tô indo na missa. Ela, que missa o quê? Não sei o quê. Tu não vai então mais na missa, ou tu vai levar tua família e teus filhos todos, porque eu não vou ficar sozinho em casa com essas crianças, não. Ou seja, ela não se converteu por causa de Jesus, aquela coisa no início, sabe? Ela falou, ela começou a ir na missa porque ele tava indo e a família tá ficando em casa. Ela falou, ó, tu não vai sair domingo de manhã, entendeu? Pra ir pra missa, eu vou ficar sozinho com essas crianças. Vai todo mundo ou não vai ninguém. Então, que mulher, sabe? Tipo, então, botou uma bronca ali e ele chegou, então tá bom, vamos todo mundo. Sim. E o homem puxa isso, sabe? O homem leva a família. E, cara, e hoje eles são um casal gigantesco, assim, católico, que levam a palavra, ela se converte depois, e ele se converte também, e é maravilhoso. E olha como foi feito. Ele não foi aquela família tradicional do jeito, e o namoro, e não sei o que e tal, como deveria ser. Mas é a família dele. Isso. E ele leva essa mensagem, ele é um... Cara, são um baita casal católico, sabe? Encontraram o caminho, né? Então eu fico muito feliz de ver esses exemplos, e eu olho pra isso e falo, cara, quem sabe, né? Lá na frente eu não posso ser esse exemplo pra alguém, né? E até que ponto, cara, quando você fazia o Conversa Paralela sem ter encontrado esse caminho e hoje fez diferença na tua visão das coisas e da forma como conduzir, do teu olhar para os convidados que chegam lá, até que ponto isso pode ter virado uma chave dentro de você da forma como conduzir ou de vivenciar aquele momento ali? Cara, influencia totalmente, apesar de você é host, você sabe muito bem, né? Sim. A gente deixa o convidado muito à vontade de falar, né? Ele não é um podcast, diferentemente do Santo Flow, né? Ele não é um podcast católico. Isso. Né? Então eu levo pessoas de tudo quanto é tipo de influências, assim, né? Claro, o Conversa Paralela, diferente de um Inteligência Limitada, por exemplo, ele é um pouco mais restrito, né? A gente seleciona muito bem os convidados, né? Que compartilhem ali dos mesmos valores, mas não necessariamente são católicos ou vão à missa e comungam, etc. Então eu deixo eles muito à vontade. Mas a minha percepção mudou totalmente, né? Até na forma de montar a pauta com a Lara, né? Então, às vezes a gente... Mas dizem que sem a Lara você não é nada, né? Eu sou o carinha do podcast. Porque a Lara é linda, né? A Lara é linda. Esse negócio tem um meme. Tem um meme da Lara linda, que é assim... No início, um tempo atrás, assim, foi um dos primeiros que a gente gravou, o podcast com o Nicolas Ferreira. Bombou, tem mais de 1 milhão de views esse podcast. E aí, cara, tem 3 pessoas na mesa. Eu, a Lara e o Nicolas. Sim. Aí um dos comentários lá, tá no YouTube lá, só pesquisar. A Lara é linda e o Nicolas é top. Aí eu falei, tá aí eu. Ninguém fala de mim, tipo, morto, sabe? Tem 3 pessoas. A Lara é linda e o Nicolas é top. E aí virou um meme, um negócio, tipo assim, o carinha do podcast da Lara. Tipo assim, o podcast é dela e ela me convida pra todos os episódios, entendeu? Mas a gente monta a pauta junto, escolhemos os convidados e tal. Eu entro em contato também com os convidados, né? É muito legal o processo, eu amo fazer. Ah, que legal. E é muito bom também porque você sabe disso, né? Você está em contato com pessoas que você admira, que você antes às vezes não teria oportunidade de ter esse contato e, cara, você está trocando às vezes 1 hora ali de papo e você aprende muita coisa, cara. Muita coisa, assim, você leva para a vida e o network também, né? Essas pessoas, você tem acesso a essas pessoas, né? Você pode, às vezes, ligar para essas pessoas, você pode perguntar, você troca mais coisa. Muito interessante. É muito legal. Agora, nas suas redes sociais, você tem aí se posicionado sempre, né? Claro, por mais que se fale que o Brasil Paralelo não é uma instituição extremamente de direita, de uma linha, o que se conhece aí por conservadorismo, aquela coisa toda, tem um viés que acaba sendo um olhar crítico diante de algumas realidades políticas no Brasil e no mundo e tal. E você ali na sua rede social pessoal sempre tem ali um certo, eu não chamaria de militância, mas um certo viés de abordagem, sempre de uma linha política, né? Óbvio, atualmente agora a questão da PL, você tem falado bastante sobre essa questão do aborto e tal.
Mas já foi um jovem que voltou no PSOL, por exemplo. Sim. Meu passado me condena, Guto. Meu passado me condena, foi ótimo, né? E a própria BP dá essa liberdade para que você possa assim, se expressar em relação a tudo isso. Ou diz, Arthur, cara, olha, vai, mas tem cuidado e tudo. Você tem essa liberdade. É própria também da maioria das pessoas que pensam ali do Brasil Paralelo. É uma coisa pessoal sua, que você tem ali a liberdade de realmente agir de uma forma, pode-se falar até militante da coisa, né? Politicamente falando. E você vive aí isso na sua vida pessoal e nas suas redes? Ou é uma influência daquilo que já... meio que como é que eu posso dizer, sai da essência da própria BP, assim. Cara, assim, quando eles já me conheceram, você já tinha uma eu linha. já fazia o que eu faço até hoje, assim, né? Então eles já me conheceram e o Henrique já me chamou para trabalhar lá, para cuidar da parte das redes sociais na época, porque ele gostava do que eu postava, sim, né? Daquela linha de raciocínio, das sequências de story, né? De mostrar essas contradições aí nas redes sociais e tal, do jeito que eu falava, que eu me portava, sim, e tal. Claro que a partir do momento que eu entrei para a BP e que depois eu entrei e fui host, né? E sou host do Conversa Paralela, que é o principal podcast da casa. Você se contém ali, né? Eu sei que tem coisas que eu evito falar, né? Na minha rede social. Não é porque eu não posso falar, mas pô, eu virei um rosto da BP, né? Então tem muitas pessoas que não têm essa capacidade de discernir que, cara, eu no meu perfil sou o Arthur Morrison. Isso. E na BP eu sou o Arthur da BP, claro, né? Enquanto figura de host ali e roteirista também, né? Eu sou apresentador, sim, e roteirista. Mas é difícil, assim, a rede social é um mundo meio à parte, né? Então, para mim, algumas coisas eu falo, cara, eu prefiro evitar certas coisas, mas eu sempre tive muita liberdade, eles sempre me deram muita liberdade, assim, né? Claro, se tem alguma coisa, já houve casos, tá? De às vezes eu me passar em alguma coisa, assim, e aí já chegaram para mim e falaram, pô, Arthur, isso aqui, assim, cuidado, dá uma olhada nisso aqui, será que é melhor e tal? E às vezes eu mesmo que eu faço uma análise, eu falei, putz, eu acho que é melhor eu apagar isso aqui, entendeu? Porque às vezes é uma exposição, né, que não cabe, assim, e acaba afetando também um pouco a empresa, né? Então, eu fico mais na minha, mas tem algumas lutas que eu compro, entendeu? Essa questão do aborto agora é recente, eu comprei, né, um pouco essa luta. Liberdade de expressão é algo que eu sempre falo, né? A questão do aparato estatal, né? De como o Estado ele vai crescendo, se agigantando e vai minando as liberdades individuais. Falo muito sobre... Aí como eu estou agora cuidando dessa questão do mundo invertido, né? Que já era mais ou menos o que eu fazia no meu perfil lá, né? Então eu mostro essas contradições aí da militância, dessa galera woke, né? Porque a gente vive numa cultura progressista que, pô... você não sabe mais qual gênero que você nasceu, isso, entendeu? Você não sabe mais o que é uma mulher, né? O que é um homem, né? E aí as roupas são neutras e a linguagem é neutra e aí você tem que me chamar pelo meu pronome que eu inventei. Não. Então, são coisas meio delicadas, claro, né? Faz parte do debate público, mas, cara, você tem que escancarar o tempo todo que a grama é verde, né? Então, você tem que chegar e mostrar, não, cara, isso aqui não existe, né? Tipo, sei lá, criança trans não existe. Tá? É igual o gato vegano. A gente sabe quem que deu a ordem por trás, entendeu? Então, cara, eu faço um pouco esse trabalho e é um trabalho de formiguinha. Eu nunca botei uma grana nenhuma, assim, em anúncio, nem nada no meu perfil. Eu sempre comecei falando o que eu acreditava e eu sempre falo, cara, eu não obrigo ninguém a me seguir. Tu não é obrigado a me seguir, entendeu? Mas você tá lá porque você concorda com o que eu falo. Pelo menos concorda com a maioria, né? Porque ninguém concorda 100% com todo mundo, né? E aí, eu vou postando as coisas lá, se você gostar, cara, você replica isso aí e isso vai virando um trabalho de formiguinha. É o que eu sempre falo. Eu comecei do zero, eu comecei, tipo, eu tinha 5 curtidas. Era minha mãe curtindo minhas coisas, entendeu? Mas você vai começando a falar, isso vai encontrando um certo público, né? E é o que eu sempre falo, cara, tem hate, claro que tem hate. E se você não tem hate, você tá fazendo alguma coisa errada, porque nem Jesus agradou todo mundo. Então, cara,
você tem que falar. Eu acho que se você fica muito em cima do muro, né? Você é o isentão da situação, Não dá. não chega em lugar nenhum. Esse seu processo de encontrar esse caminho, de conversão e tudo, isso já chegou ao seu pai, à sua mãe? Eles já perceberam isso em você? Já. Como que eles reagiram em relação a tudo isso? Cara, é muito legal porque assim, o meu pai, desde que saiu do Testemunho de Jeová, né? Ele até abriu um canal no YouTube para falar de algumas coisas lá que ele percebeu lá dentro, porque ele ajuda outras pessoas a sair que da seita, assim, sabe? Porque ele foi vendo, cara, porque como é que foi esse processo dele? Ele via que tinha algumas contradições do que o corpo governante lá falava, e ele falava assim, cara, mas como assim Deus, que é onipotente, né, onisciente, onipresente, Deus é verdade. Sim. Como é que Deus fala um negócio aqui e 30 anos depois ele muda de opinião e depois ele volta, sabe? Sim. Tipo assim, é quase uma coisa de lei, assim, Deus achava isso aqui. Sim. Aí passou 30 anos, Deus já acha isso aqui. Pô, o cara é Deus, como assim? Entendeu? E ele foi percebendo essas coisas e ele começou a tentar avisar para outras pessoas, ele foi expulso. E viraram as costas para ele, ele entrou na internet, ele sempre falou muito bem, né? Eu puxei esse lado dele, escreveu e falou muito bem. E aí ele começou a divulgar, né, para essas pessoas, porque tem muita gente que está nessas seitas, né? Isso é só mais uma, que às vezes fica preso ali, porque a família inteira toda é dali. Só que a pessoa chega e fala, cara, isso aqui não é mais isso aqui não é verdade. Mas eu tô preso aqui, porque se eu sair daqui, a minha família, meus filhos vão virar as costas para mim. Então ele fala para essas pessoas, né? E aí, claro, mas ele e a minha mãe, assim, eles não, assim, eles vão na missa quando eles gostam, assim, sabe? Mas não tem nenhuma questão de regularidade, eles não comungam da mesma fé. Sim. A minha mãe faz as coisas dela, né, com relação ao candomblé, mas ela gosta muito de missa, tanto que quando eu vou ao Rio visitar minha família, eu vou sempre na missa com a minha mãe, eu levo minha mãe pra missa. Sim. E eu acho muito legal dela ir comigo, sabe? Eu fico muito feliz. E eu sinto que ela tá feliz também de ver que eu me encontrei, sabe? Levo meu pai também dessa última vez, fui com minha mãe e com meu pai. E eles são separados, estão há 20 anos separados, se dão muito bem, eu acho incrível isso neles, né? Foram questões da vida ali, meu pai, esse processo todo, quando ele saiu da religião, ele ficou muito mal e ele se perdeu um pouco nesse período e eles se separaram, ele da minha mãe, porque ele sentiu que ele perdeu a vida inteira dele naquilo. Então ele quis fazer outras coisas e na época houve a separação, foi muito difícil para mim, eu tinha 18 anos na época. Depois de anos ali eles se reencontraram, assim, se dão muito bem, passam a Páscoa juntos, viajam às vezes juntos, sabe, cara, é muito legal ver a união dos dois. Eles não são casados mais, eram casados, né, separaram, mas não se relacionaram mais e tal. E se dão muito bem e vão à missa comigo, cara. Eu acho muito legal esse processo, assim. Quem sabe lá na frente, né? Eu continuo rezando, assim. Quem sabe, assim, eles continuem indo lá comigo, continuem... Se fizer sentido para eles, né? Isso. Eu espero que Deus toque o coração deles nesse sentido aí também. A sua busca em diversos lugares, religiões, experiências e tudo, hoje já... pode-se falar, resolvido espiritualmente ou encontrado espiritualmente e tudo, você chegaria a afirmar que toda aquela busca, ela acabava sendo uma busca do que você encontrou hoje? Né? Santo Agostinho fala, né, que a maior exigência do coração humano é a presença de Deus, né? Tipo assim, aquela questão da saudade de Deus, não é? Aquela busca toda sua em vários lugares, você falou que conheceu de tudo, né? Sim. De tudo um pouco. Banho de erva, de pipoca, tipo, conversar com o preto velho, aí igreja pentecostal, fiz tudo, cara. Já fui em tudo quanto é lugar, assim. Então, você chega a pensar que todo esse anseio, essa vontade que não preenchia 100%, hoje você diz, olha, existia um lugar que hoje eu encontrei, mas que eu buscava ali em diversos lugares ou possibilidades. Né? Sim, com certeza. Com certeza, Guto. Eu te confesso que eu não fico pensando muito sobre, assim. Eu senti que as coisas aconteceram
para mim, quando tudo aconteceu, né, eu me vi perdido ali e eu me agarrei na fé, né? Mas eu já estava nesse processo, eu já estava enxergando um caminho ali, eu já estava achando interessante, mas eu acho que depois quando eu fico sem a minha família e eu perco o emprego naquela semana ali, eu falo, cara, eu senti falta, sabe? É como se, cara, eu tô sem chão, não sei o que fazer, e Deus me ajudou muito. Assim, me deu respostas ali, eu encontrei principalmente naquele retiro, era cada missa que era feita no retiro, cada momento de oração ali, de meditação, parecia que o padre estava falando diretamente para mim, entendeu? Isso é muito impressionante. Assim. É igual quando você vai, às vezes, na missa, está precisando de uma homilia ali, sabe? Uma palavra e tal, e o padre parece que fala aquilo que você está precisando ouvir naquele momento, sabe? E é impressionante, assim. Eu não penso muito a respeito. Eu não sei se eu te digo que sim, mas eu tô pensando nisso agora porque você está comentando, né? Eu sempre busquei, já fui em tudo quanto é lugar e eu senti a verdade depois do que as coisas aconteceram. Eu falei, cara, e depois que eu fui nesse retiro, eu falei, eu vou todo dia numa missa para ver o que vai dar. Olha. E deu o que deu, né? Deu o que deu. Olha só, eu quero entregar aqui. Primeiro eu quero falar uma coisa para você. Algumas pessoas perguntam, Guto, como é que a gente pode fazer para ajudar o Santo Flow a voar mais longe? E nós criamos uma resposta ao que essas pessoas perguntam, que é o apoiador Santo Flow. O que é que acontece? Você escolhe um valor que você quiser para apoiar o Santo Flow. Você vai fazer parte de uma plataforma exclusiva. Nós vamos ter um episódio exclusivo todos os meses, toda semana, eventos exclusivos. Vamos ter sorteio de uma imagem do Artesanato Costa toda semana para todos os apoiadores. Um clube de leitura, onde a gente vai estar ali trazendo textos da internet que Dom Henrique escreveu. E nós vamos ler esse texto juntos, né? Eu tive a graça de conviver com ele quase 4 anos e a gente vai partilhar esses escritos de Dom Henrique nesse grupo de leitura dentro da plataforma. Tem várias coisas que você vai ter direito lá na plataforma e é muito simples. Você vai lá, apoiador Santo Flow, tem tudo aqui na tela como você pode ser um apoiador, escolhe um valor e você vai fazer parte dessa plataforma muito especial e o mais importante, vai fazer o Santo Flow voar mais longe. São 3 temporadas internacionais por ano que a gente busca fazer para você, muita viagem para trazer novos episódios, convidados, trazer de vários lugares do Brasil. Nós vamos trazer agora 2 novos programas dentro do Santo Flow, que é uma grande novidade que está chegando agora para o mês de spoiler, agosto. hein? Spoiler. Não posso falar ainda qual que vai ser, mas está chegando a hora, já estou muito, muito mesmo animado com tudo isso. E vai ser bem especial. Então seja um apoiador Santo Flow. Se você gosta aí do trabalho que a gente busca fazer, você vai lá, ajuda mensalmente com o valor que você pode e você vai ter direito a tudo isso que tem na plataforma e ainda vai ajudar a gente a voar mais longe. Beleza? Vai lá. Quero entregar aqui para o Arthur esse livro que conta toda a história aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São 75 anos de tradição, conta toda a história de como que aconteceu, de como essa universidade foi criada. E você pode escolher ser um aluno do Santo Flow, ou melhor, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. São 50 cursos de graduação, no mínimo ali, 80 de pós-graduação, curso de extensão. Aqui você pode escolher fazer a sua graduação, segunda graduação, pós-graduação, e tudo baseado nos valores católicos, com excelência de ensino. E você pode escolher à distância ou também presencial, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Vai lá no site, aproveita agora que estamos nos aproximando da metade do ano, vestibular está aberto, você pode escolher aí o curso que você quiser. Indique também para as pessoas, porque vale a pena. Existe uma faculdade no Brasil essencialmente católica e com uma excelência nível hard de ensino, tá bom? Então, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Eu quero também aqui indicar para você visitar a cidade de São Miguel Arcanjo, onde eu moro. São 2 horas e meia de São Paulo, 180 quilômetros daqui. E estamos construindo lá a Basílica de São Miguel Arcanjo, a maior estátua católica do mundo. São Miguel de 70 metros. O Arthur é do Rio de Janeiro, sabe que o Cristo Redentor é grande. Né? E lá o São Miguel tem uma altura de um Cristo Redentor sobre o outro. O Cristo Redentor tem 38, seriam 66. Seriam 38 mais 38, 74. Então seria ali 76. Isso. 76.
Então lá... Eu sou designer, então... Reprovou em cálculo, ele disse. Brincadeira. Mas foi isso mesmo. Então, é o supletivo. Uma estátua de 70 metros de altura, praticamente um Cristo sobre o outro de altura. Então, assim, vai ser uma imagem belíssima. Se você é devoto de São Miguel Arcanjo, você pode ter um pouco de você nessa obra. Entre em contato nesse WhatsApp que está aí. Eu quero ser um devoto colaborador. Você vai ajudar e vai deixar um pouco de você nessa obra maravilhosa que é a Gruta do Arcanjo em São Miguel Arcanjo. E vai visitar lá também, tá bom? Aproveita, lá é muito legal. Eu quero conhecer. Belíssima. Olha, lindo lá. Uma cidade belíssima, não é? Diz que quem bebe da água de São Miguel, não é? Uma cidade linda, uma cidade pacata, muito organizada. Um lugar, depois de Sorocaba, 1 hora de Sorocaba, vale a pena, se você está em São Paulo, visitar São Miguel Arcanjo. Beleza? Meu irmão, me diga uma coisa. Hoje você atua como host do Conversa Paralela e como roteirista também do Mundo Invertido, que é muito engraçado, cara. É o Alba, né, que faz Sim, lá, né, o André Alba. Legal. Ele esteve um tempo no Pânico e sim, agora ele continua no Pânico. Ele continua no Pânico sim, e sim. tá lá com vocês. Sim. Mas que legal, muito interessante. Eu tava dando uma olhada. Um roteiro muito bem feito e uma coisa... a ideia também da utilização da inteligência artificial na face dele, né, cara? Muito interessante. Porque a premissa do programa, rapidamente, é Sim, só pegar Por que a gente fala mundo invertido? Porque, cara, o mundo hoje em dia tá de cabeça para baixo, né? Antigamente, homem se vestia de homem, mulher de mulher. Hoje em dia não tem isso, entendeu? Antigamente, sei lá, você comia carne, hoje você come inseto. Então é meio que essa pegada de você mostrar como antigamente o mundo era uma coisa... E hoje os valores estão invertidos. Hoje os homens estão engravidando, entendeu? Sim. Sabe? Homem menstrua para essa galera. Então aí entrou essa pauta e a gente falou, cara, a gente precisa falar dessa cultura woke, desse progressismo, a gente precisa entrar nisso. Como é que a gente faz? Cara, a gente podia mostrar que, sei lá, o mundo está invertido. Aí surgiu a ideia do programa, tanto que o cenário é todo de cabeça para baixo. A gente pendura as coisas no teto. Tem uma cadeira pendurada no teto, né? O cenário inteiro de cabeça para baixo. E aí o Alba... Ali não é croma. Não tem nada de croma. Aquilo é cenário físico. Parece Sim, parece. Croma, né? Não, a única coisa de inteligência artificial usada é o rosto quando entra um personagem, né? Vai imitar. Então aí ele vai pegar uma pauta, né? Então ele vai falar, cara, como é que eram, sei lá, as festinhas de aniversário dos anos 80, 90. Sim. Tinha família, aquele bolo gigante, aquela coisa toda. E aí hoje em dia, cada um no celular, no seu canto, é um bolinho ridículo, o pessoal faz, sei lá, num restaurante, né? Tipo assim, não tem mais aquela coisa da família, de estar ali, de fazer uma festa, Então, são vários temas, né? Então, tem mãe de pet, é um tema, tem vários temas, tem maternidade. Mãe de pet é polêmico. É polêmico. Então, tem vários temas aí, né? Temas mais polêmicos e temas menos polêmicos. Sim. E aí, eu escrevo o roteiro, o Alba lê, né? E faz a interpretação dos personagens. Aí é um show à parte, porque cada personagem, claro, carrega... os valores do personagem. Então você tem a Marina Silva, você tem o Lula, tem o Bolsonaro, tem o Moro, tem uns personagens que não são políticos. Então você tem o Luciano Huck, tem o Silvio Santos, tem o Tony Ramos, que é engraçado assim. O Tony Ramos, ele sempre que tem alguma coisa de churrasco, né, ele fala, isso aí é um churrasco de qualidade, não sei o quê. Então é muito interessante, cara. Muito bom. Vocês têm uma cabeça genial, é um trabalho muito interessante. E o nome da BP em si já fala muito, né? Você trazer ali um olhar paralelo das coisas, né? De entender aquilo que... claro, não se resume... Porque hoje em dia, se você simplesmente posicionar de uma forma diferente daquilo que pode-se falar do que a massa, só existem duas possibilidades políticas no Brasil, né? Tipo assim, ou você é A, ou você é B, sim, e acabou e tal. Então, só em você tocar nos assuntos que vocês tocam, nem todo mundo consegue entender que não é simplesmente um trabalho de viés político. Não é isso, é trazer uma realidade paralela e dizer, olha... Pensa nisso daqui, talvez não seja bem isso daqui, entendeu? E bota a tua cabeça para funcionar, porque olha a realidade disso daqui, né? É uma ideia de mudança cultural mesmo, né, brasileira? Porque a gente tem uma cultura hoje que a gente não concorda, né? Então a gente olha para isso e fala, cara, o que é preciso fazer para a gente mudar essa mentalidade cultural do brasileiro, né? O que a gente precisa resgatar
de bons valores, de ideias, de sentimentos nessa população. Tanto que esse é o nosso lema, né? Resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Então, a gente pensa, o lance paralelo é justamente isso. Duas retas paralelas nunca se encontram, né? Então, a gente propor uma alternativa paralela ao que está se vendo hoje, né? Isso é muito bom. Isso ajuda a pensar as coisas, né? E tudo. E vocês fazem tudo com muita inteligência e com humor e com alegria. E é legal. Parabéns. Eu sou suspeito a falar, porque eu já era muito fã da BP antes de entrar na BP. Então, eu já era membro, assim, eu já comprava as coisas, eu pagava, eu resolvia, eu queria fazer parte daquilo. Aí, quando eu fui convidado para trabalhar lá, foi só alegria, né? Arthur, cara, parabéns, assim, primeiro pela sua história, pela sua abertura de tudo aquilo que aconteceu com você. Eu quero muito agradecer a generosidade de você ter contado tudo aqui no Santo Flow, para que as pessoas possam conhecer, não só a história em si, mas conhecer que existe uma possibilidade, um caminho quando a pessoa se abre, mesmo diante do sofrimento, da dor, entender que quando a gente se abre para Deus fazer, realmente Ele faz. E, acima de tudo, o quanto você trouxe o testemunho de que a oração ela é eficaz. Sim. Mesmo que a gente não enxergue diretamente ou no tempo que a gente quer as consequências ou os resultados de uma oração ou interceder por alguém, e entender que ali naquele centro feminino da Opus Dei vizinho à sua casa, as mulheres rezavam desde quando você era criança. Isso para mim me arrepia. Assim. Oração funciona, pessoal? Funciona mesmo. Então, obrigado mesmo pela generosidade, primeiro de ter vindo aqui, e parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Conversa Paralela, pelo podcast, por todo o trabalho que vocês fazem lá. Deixa aí o abraço aqui do Santo Flow para todo mundo lá e conte com a gente. Obrigado mesmo pela generosidade de ter vindo até aqui, meu irmão. Eu que agradeço. E estamos aí, sempre que precisar, eu estou de portas abertas aí. Vão lá, por favor. Vamos lá, vamos convidar. Quero lá conhecer aquilo que eles fazem, o estúdio e tudo mais. Gente, é o seguinte, para você que acompanhou a metade da nossa conversa, agora no YouTube já está tudo disponível aqui, você volta, já vai estar disponível para você assistir todo, tá? A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, em todas as plataformas você encontra aqui o nosso podcast. E também os cortes você encontra TikTok, Instagram, Kawaii, em todo buraco. Aí você encontra um pouco da nossa conversa com Arthur Morrison, hoje aqui no nosso Santo Flow. Arthur, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Foi uma alegria a nossa conversa aqui. Foi uma alegria muito grande para mim e eu queria só deixar um recadinho final. Fica à pessoal vontade. De casa, minha câmera é essa aqui? É essa aqui. Pessoal de casa, eu sei que às vezes você pode ter clicado nesse podcast e imaginado que eu ia falar, às vezes, sobre política, né? Política do dia a dia, sim, sobre essas questões atuais todas, o progressismo, aquela coisa toda. Porque vocês que estão vindo me assistir já sabem que eu falo isso no meu Instagram. Mas eu queria agradecer a quem ficou aqui até o final, que foi uma oportunidade de eu poder contar essa minha história de conversão, que para mim foi muito importante. Hoje eu me encontrei. Às vezes você pode estar passando por alguma coisa parecida no teu caminhar aí, e Deus sabe de todas as coisas, sabe do teu caminho, né? Às vezes você está precisando mais estar próximo dele, então não deixe de orar, a oração funciona, funcionou comigo e vai funcionar com vocês também, tá? Queria deixar um grande abraço, um beijo a todos vocês que estão nos assistindo aqui e agradecer por essa oportunidade. Quem quiser me seguir aí que não me conheceu, o @é Arthur Morrison no Instagram. Eu chamei de Morrison a conversa toda, mas não tem problema não né? tem problema nenhum. Tá o bom foi a Glorinha ontem querendo fazer a claquete e escrevendo o seu nome. A minha pequenininha, né? Ela disse, morre. O nome dele é Morrison. É isso mesmo. No caso é Morrison. O pessoal lembra do Jim Morrison, né? Isso, só que a grafia é um pouco diferente da do Jim, né? O dele é com 2 R's e um S, o meu é com R e 2 S. Aí assim o pessoal confunde. Aí eu já ouvi essa piada a vida inteira, né? Você curte The Doors? Eu falei, curto, tá? Curto, mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco. Valeu, meu amor. Nossa chefa aqui, você vê que ela manda em tudo até aqui. Né? Ela toma conta de tudo, né, meu amor? O pessoal quer que eu ponha o microfone pra ela. Deus me livre. Tem que pôr. Deus me livre. Vai ser maravilhoso isso aí. Vai não. Só se eu tiver um botão pra ligar e desligar aqui, ó. Vou tentar fazer esse Solta uma enquete aí no chat que a galera vai votar. Vai querer mesmo. Valeu, pessoal. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.